dessa forma que eu estou falando. E eles não estão brincando. Faz tempo que a gente não fala, né, da Agenda 2030. Eu acredito que amanhã eu vou dar uma pincelada para vocês entenderem o processo que nós estamos dessa agenda, que eu vou dizer que ela chega a ser diabólica, maligna, porque ela propaga a destruição dos seres humanos. Ela propaga a destruição dos seres humanos. Então, assim, tudo está interligado. Que eu estou falando de Gaia, só um minuto, irmãos, que eu estou com um problema. Eu vou pedir já a oração, né? Pela minha cunhada, está com problema cardíaco no hospital. O nome dela é Fabiana. O pai da minha cunhada, meu Deus, tem misericórdia. É o pai da minha cunhada, o nome dele é Antônio. Ele está no hospital com as veias obstruídas. E amanhã vão operar ele. Pensei que era minha cunhada. Misericórdia. Misericórdia. Irmãos, o nome dele é Antônio. Se vocês puderem, orem por ele, para que Deus venha operar um milagre. Ele precisa não só de um milagre físico, como ele precisa ser salvo. Salvo. Pensei que era a minha cunhada, mas é o pai dela. Ela perdeu a mãe esses dias, e que Deus guarde o pai dela, né? Que está no hospital infartando. Que Deus venha ter misericórdia e salvar a vida dele. Então eu peço oração a todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu peço oração a todos. Meus irmãos, eu quero que você coloque aí no seu despertador, domingo, 6 horas da manhã. Domingo tem que acordar pelo menos um pouco antes, né? A gente vai começar o jejum domingo e vai até o próximo sábado. Então, o jejum, ele vai ser de 7 dias, o nosso jejum do mês de junho, e você não vai ficar de fora deste jejum. O propósito do jejum é humilhação, né? Deixa eu colocar aqui para vocês o tema do nosso jejum. Irmãos, a gente atravessa o ano jejuando, orando, consagrando. E esse mês Deus colocou um tema muito forte no meu coração. Olha lá, o tema é: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Jejum, lamento e pranto. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O jejum vai do dia 16, domingo, até o dia 22. E nós vamos entrar ao vivo todos os dias, às 6 horas da manhã.
Mas a gente não pode brincar, não. A gente não pode brincar. Esses dias são dias em que o diabo não está deixando de ser diabo. A gente está vivendo dias de muitos ataques espirituais, nós estamos vivendo dias de muita manifestação diabólica. Você acabou de ver aí com os teus olhos o Papa colocando uma deusa da mitologia grega no lugar da Virgem Maria, cultuando a Mãe Terra. Nós estamos vendo aí as pessoas invocando demônios, indo atrás de feiticeiros e macumbeiros, de uma forma assim declarada e aberta, o culto luciferiano, igrejas de adoração às entidades e aos espíritos, um afastamento total de Deus, da palavra, do princípio, da família, daquilo do princípio judaico-cristão está sendo destruído sobre a humanidade. E eu vou dizer que se você não tiver na brecha, se você não tiver de joelho no chão, boca no pó, você não vai aguentar a pressão. Tem muita gente que não vai aguentar a pressão. Tem muita gente que não está aguentando a pressão. Tem muita gente que está mudando a sua forma de pensar, a sua doutrina, o seu conhecimento, e está se voltando às trevas. É um tempo de afastamento da verdade, jamais visto. E eu vou dizer, irmãos, o que eu vou dizer agora é muito sério, nós somos a última geração que vai preservar a palavra de Deus pura como ela é. Eu vou repetir. Nós somos a última geração antes de uma apostasia total e generalizada. Nós somos a igreja do arrebatamento. Nós somos a igreja do arrebatamento. Nós somos a igreja do tempo do fim, que antecede o Apocalipse. Nunca se viu tanta mentira, tanto engano, tanto humanismo, tanta doutrina de demônio, tanto espírito enganador dentro das igrejas evangélicas como nós estamos vendo agora. Agora. E eu vou dizer, sistemas religiosos inteiros estão se vendendo. Tem pastores que eu já ouvi ensinando e pregando que hoje eu não suporto ouvir 10 minutos de mensagem. Eles mudaram totalmente o sermão, eles profanaram o caminho da verdade, eles viraram as costas para o caminho estreito e para a porta estreita. Você olha para eles hoje, você não consegue ouvir, você não vê Deus, você não vê luz, você não vê clareza. Então você vê que muita gente boa já não é mais a mesma pessoa. E se não estivermos em oração, jejum e palavra, o Job, lembra do Job? Do último jejum de 12 horas, pastor Éder Santana falou que o crente ele tem Job. O Job do crente é jejum, oração e palavra. E Bíblia, Job. Meu irmão, se você não estiver orando, jejuando e lendo a palavra, você não vai suportar. Não adianta, eu tenho batido nessa tecla, você pode saber tudo de nova ordem mundial. Você pode ter mochila com coisa guardada para fugir do apocalipse. Você pode saber tudo o que está acontecendo e prever o que vai acontecer.
Mas não adianta você estar preparado para fugir do Apocalipse se você não tem comunhão com o céu. Comunhão com Deus. Joelho no chão. Boca no pó. Então é tempo de buscar o Senhor. É tempo de clamar. É tempo de a carne tremer. O jejum mortifica a carne, meu irmão. Melhor maneira de você ter domínio próprio é no jejum. E domínio próprio é fruto do Espírito. A melhor maneira de você ter domínio próprio é jejuando. A carne é mortificada pelo jejum. Não tem como. Não tem como você ter vida espiritual sem jejuar, meu irmão. Por quê? Porque se você não jejua, a tua carne você está à flor da pele. A tua carne domina você. Então tem gente, irmãos, que não sabe o que é jejum. Tem gente que não sabe o que é jejuar. E é crente. Faz parte de igreja evangélica e não sabe jejuar. Não sabe jejuar. Então a gente está aqui, eu acredito que esse já é o 4º ano, né, de jejuns. 3 anos que nós estamos aí com jejuns consecutivos de 21 dias. Nós teremos esse ano ainda, antes de terminar o ano, 40 dias de jejum. 40 dias de jejum. Antes de terminar esse ano, nós teremos 40 dias de jejum. Então, assim, é no joelho. É a carne sendo aniquilada pelo Espírito. Carne sendo aniquilada pelo Espírito. É o domínio do Espírito, o domínio próprio. Então vamos orar, meu irmão. Acordar, porque não adianta nada você estar informado, você saber das coisas, não ter vida com Deus. Não adianta. Não adianta. Você vai morar num céu, como é que você quer ir morar no céu, se relacionar com Deus eternamente, se você não se relaciona com Ele aqui na terra? Não tem como. Não tem como. Então, relacionamento com Deus é só através de jejum, oração e Bíblia. Então, domingo, já coloca aí no teu relógio e vamos jejuar. Meus irmãos, eu vou pregar. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número... Esse fone de ouvido meu aqui está soltando. Capítulo de número 11, versículo 9 e 10. E depois nós vamos ler o capítulo 12, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 11, verso 9 e 10. E o capítulo 12, versículo 1. Nós vamos falar, né, sobre o viver bem com Deus. Irmãos, essa mensagem que eu vou pregar hoje é para você meditar
a forma que você está vivendo. Então, olha só, Eclesiastes capítulo 11, verso 9 e 10. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta-se, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e juventude é vaidade. Aí, capítulo 12, verso 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Irmãos, a vida, né? A vida, ela é muito, muito rápida. Eu tenho certeza que eu tenho pessoas aqui que têm mais de 50, talvez tenha até mais de 60. Se eu perguntar para quem tem mais de 50, passou rápido, eu tenho certeza que essas pessoas dizem: a vida passou muito rápido. Agora veja que tudo aqui na Terra tem um ciclo. Qual é o ciclo? Tudo tem um início, tudo tem um meio e tudo tem um fim. E a Bíblia, ela vai falar para nós, para nós gozarmos, nos alegrarmos na nossa mocidade. Mas a Bíblia vai dizer para nós lembrarmos em todo esse tempo do nosso Criador. Então veja que a Bíblia está dizendo aqui no verso de número 9, para o jovem se alegrar, recriar-se o coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Então está dizendo, viva. É isso que o Salomão está dizendo. Viva, se alegre, recria-se, faça o que deseja o teu coração. Mas veja que no final do versículo, sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus o juízo. E aí nós precisamos entender, meu irmão, que vai chegar o dia da prestação de conta. Você sabia disso? Vai chegar um dia que o corpo vai pedir o que você fez com ele aqui na terra, e vai chegar o dia de nós prestarmos conta diante de Deus por tudo que nós fizemos aqui na terra. E eu vou repetir. Você pode viver, mas veja que a Bíblia está deixando muito claro. Sabe, porém, que por todas essas coisas eu trará o juízo. Agora eu quero ler alguns textos. Vai chegar um dia, meus irmãos, que nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos. Veja Romanos capítulo 14, versículo de número 12. A Bíblia diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que você pode viver, lá em Eclesiastes 11, 9, mas Deus trará juízo sobre o teu caminho. Agora veja, Romanos 14, 12, a Bíblia vai dizer: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.
tudo que nós fazemos, nós vamos chegar no dia em que nós teremos que prestar conta diante de Deus pelo que nós fizemos. Olha o que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz a Bíblia. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Meu Deus, que texto forte, meu irmão. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não há criatura nenhuma encoberta diante do Senhor. Não há nada que Deus não saiba. Não há nada escondido, não há nada oculto. Não há nada encoberto diante dele. E a Bíblia diz: antes todas as coisas que fazemos, que pensamos, que agimos, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então veja, meus irmãos, que nós precisamos entender que Deus nos deu uma vida. Agora a pergunta do Espírito Santo para mim e para você é: o que você tem feito da tua vida? O que você tem feito do teu corpo? O que você tem feito da tua história? E aí eu quero dizer para você, você é resultado hoje do que você plantou. Você vive uma história, uma vida daquilo que você plantou, meu irmão. Olha o que diz Gálatas, capítulo 6, e o versículo 7. A Bíblia diz claramente: não erreis. De Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no espírito, ceifará a vida eterna. Ceifará a vida eterna. Irmãos, você precisa entender que a qualidade de vida que você tem, a vida que você está levando, a velhice ou a juventude ou a meia idade que você tem hoje, ela é resultado de escolhas que você fez ao longo da tua história. Semeou coisas boas, colhe coisas boas. Semeou coisas más, vai colher corrupção. É a Bíblia. Agora você vai entender. Quando você olha para a vida, irmãos, que você quer ter no futuro, depende das tuas ações agora. Então veja que tem muita gente se preparando para o futuro, guardando dinheiro, trabalhando, lutando para ter algo para o futuro. E eu conheço muita gente que acabou com a saúde trabalhando em 2 empregos para o futuro e na hora de desfrutar do dinheiro não tinha saúde para desfrutar. Eu conheço algumas pessoas assim, que fizeram tudo pensando apenas no futuro, mas não no futuro com Deus, no futuro aqui na terra. E tem pessoas que abrem mão de valores e princípios da palavra de Deus, porque precisa pensar no futuro.
E as pessoas estão pensando no futuro, sem pensar na qualidade de vida agora. E quando chega no futuro, não consegue desfrutar o futuro, porque não soube viver. Não soube desfrutar da vida, do momento, só pensando no futuro. Agora veja, irmãos, a Bíblia vai dizer, no livro de 1 Timóteo 4,7, a Bíblia diz, 4,8, 1 Timóteo 4,8, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida eterna, a vida presente e a vida que há de vir. Veja que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele não descarta aqui a necessidade do exercício do corpo, porque tem muita gente que não trabalha, não exercita o corpo e o corpo atrofia, porque o corpo tem músculo e músculo precisa ser exercitado. Mas Paulo vai dizer para você não pensar apenas no corpo como uma máquina, mas ele vai dizer para também, olha só, nós pensarmos em ser pessoas piedosas, porque o piedoso para tudo aproveita. Não apenas nessa vida. Veja que Paulo está pensando não apenas nessa vida, mas na vida que há de vir, que é a vida eterna. Tem muita gente, irmãos, que não sabe viver, que não tem qualidade de vida. Tem muita gente que não é piedosa, que não tem afeição, que não tem amor, que não tem respeito, que não tem atos que inspiram, que não tem sentimento. Tem muita gente que não se compadece do sofrimento alheio. Olha o que Paulo está dizendo, seja piedoso. Porque o piedoso vai gerar em nós uma qualidade de vida presente, e ela gera peso na vida que há de vir. E tem muita gente que não tem piedade, que não sente amor, que não é respeitoso, que não tem práticas e atos que inspiram, que parece que não tem sentimento, que não se compadece com o sofrimento alheio e que não é misericordioso. Então são pessoas que eu costumo dizer que são pessoas desalmadas, que vivem por viver, que não têm qualidade de vida. Então veja que o apóstolo Paulo, ele está dizendo, sejam piedosos, porque sendo misericordiosos, amorosos, se colocando no lugar do outro, vocês terão proveito nesta vida presente e na vida que há de vir. Irmãos, a vida é muito rápida. Veja que o apóstolo Pedro, ele vai dizer em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25. Olha como Pedro vai dizer sobre a vida. Pedro vai dizer assim, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem é como flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas somente a palavra de Deus permanece para sempre. O homem, ele é como uma flor que surge, gera perfume, e daqui a pouco as pétalas da flor caem e tudo se vai. A Bíblia vai dizer que a nossa vida é um vapor, é o vapor que aparece na chaleira. Quando abre a chaleira, sai aquele vapor e de repente some o vapor.
A nossa vida é como um vapor, a nossa vida é muito rápida. E a pergunta do Espírito Santo é para nós hoje: como você tem vivido a tua vida? Como você tem vivido a tua vida? Irmãos, tem muita gente que não sabe viver o agora. Tem muita gente que ou está presa ao passado, ou vive numa ansiedade presente tremenda pelo futuro e não tem qualidade de vida. E a Bíblia é muito clara, porque a Bíblia vai dizer, irmãos, esse texto é tremendo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23. Veja que Deus não está preocupado, Deus não está apenas preocupado com parte, Deus está preocupado com todo. Então veja bem, a Bíblia diz: e o mesmo Deus e Pai vos santifica em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que o homem tem uma vida equilibrada? Quando ele tem uma vida santificada no espírito, na alma e no corpo. Olha que interessante, irmãos. Tem gente que não tem espiritualidade. E o espiritual é primordial. Veja, que a sequência é: espírito é o mais interno do nosso ser, a alma e o corpo. Então, veja, o espírito fala da nossa espiritualidade. A alma fala da nossa emoção. O corpo fala da nossa saúde. E a Bíblia diz que o nosso espírito, que é o nosso ser mais profundo, a nossa alma, que é a sede das nossas emoções, e o nosso corpo tem que ser preservados, conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu vou dizer sem medo de errar: tem gente que não tem espiritualidade nenhuma, tem gente que está, ou tem espiritualidade, até busca a Deus, mas a sede da emoção, a alma está destruída. E tem gente que o corpo está totalmente destruído. Cheio de enfermidade, de cansaço, de fadiga. Por quê? Porque não teve qualidade de vida. Meu Deus. Então, o que eu devo me preocupar? Eu não devo me preocupar só com o meu futuro aqui na Terra. E não é pecado você pensar num bom futuro. Pensar em guardar, pensar em ter. Mas é primordial você pensar na tua espiritualidade. É primordial você pensar na tua alma, nas tuas emoções estarem bem. E é primordial você pensar na tua saúde, no teu corpo. O que você tem feito com a tua vida? O que você tem feito com a tua vida? E, meu irmão, se você tem muita espiritualidade, mas as tuas emoções estão destruídas, isso afeta a tua espiritualidade e afeta teu corpo. Então, o que eu preciso entender? Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e diga: eu não tive neles contentamento. O que falta?
é lembrar-se do Criador. Irmãos, nós precisamos entender que eu não posso pensar somente na terra, somente nas coisas. Eu preciso pensar na minha espiritualidade e eu preciso pensar na minha emoção. Eu preciso conservar para a vinda de Cristo o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Não é só parte de mim, é o meu todo, é o meu ser. E você só vai ter essa vida de qualidade. Veja que Salomão, ele falou, goza a vida, desfrute da vida, capítulo 11, versículo 9. Não foi isso que ele disse? Foi isso que ele disse. Mas lembra-se, sabe, porém, que por todas essas coisas trará o juízo. Aí, quando ele volta a falar do jovem, no capítulo 12, ele diz, lembra-te do teu Criador. Porque tem muita gente que vai dizer, os dias mal chegaram e eu não tenho contentamento na vida. Eu não tenho alegria na vida. Eu não tenho prazer na vida. Eu não vejo nada de bom nessa vida. Você sabia que tem crentes que não vê nada de bom na vida? Que só vê o mal. Que não tem esperança, que não tem ânimo, que não tem alegria, que não tem paz, que não tem empatia. Nós estamos vivendo esse tempo em que muita gente está vivendo por viver. Tem muita gente vivendo a música do Zeca Pagodinho. O que é a música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Meus irmãos, e eu vou dizer, a gente tem que tomar cuidado conhecendo a profecia, o apocalipse. Tem muita gente querendo só destruição. Tem muita gente querendo só ver justiça. Tem muita gente que só quer ver o apocalipse mesmo, então ela só enxerga apocalipse em tudo, mas não enxerga mais uma flor brotando. Não ouve mais um passarinho cantando. Não se alegra mais vendo uma criança brincando, uma criança chorando. Tem mãe se acabando porque o filho chora, sendo que outras mães estão desesperadas porque não conseguem gerar filhos. Tudo que um monte de mulher queria ter uma criança em casa brincando e chorando. E não consegue. Quem tem não se alegra. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Então, a Bíblia está dizendo, viva sabendo que você vai dar conta, vai ter juízo sobre tudo que você vai fazer. Coloque o Criador acima de tudo, porque os maus dias vêm. Os dias maus vão chegar. E sabe o que eu digo, meu irmão? Tem um texto de Atos, capítulo 17, é um texto que deve ser... Qualquer dia desses eu vou pregar. Porque é o texto dos deuses de Atenas. Mas veja que Atos 17, versículo 26 e 27. O discurso de Paulo vai dizer que Deus criou todos os homens e que todos nós descendemos de Adão. E qual é o propósito de Deus nos criar? Olha o que diz, versículo 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, limites da sua habitação. Então, Paulo está discursando que de Adão e Eva, de um sangue só, surgiu toda a população mundial. Ele fez os homens habitar na terra. Ele determinou o tempo de vida dos homens.
E Deus determinou o limite da sua habitação, verso 26. Com qual propósito? Verso 27. Para que os homens, para que buscassem ao Senhor, se porventura te atando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Para que Deus criou o homem? Para buscar ao Senhor. Isso é Bíblia, meu irmão. Isso é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Deus nos criou para a sua glória. Nós somos a coroa da criação de Deus. Então, veja, Deus nos deu vida. Vida. Agora, o que eu estou fazendo na minha vida? Qual é o futuro que eu quero aqui na terra e com Deus? Mas tem muita gente que só pensa num futuro terreno e se esquece do primordial da sua vida com Deus. Agora, olha que coisa tremenda, irmãos. A gente não gosta de pensar na morte, mas todos iremos morrer. E Paulo, ele escreveu, vamos ler, não vamos para Davi, 2 Reis, capítulo 2, quando Davi iria morrer, irmãos, ele chamou Salomão. E veja que Davi, ele encarou a vida. 2 Reis, capítulo 2, versículo 2. Olha o que a Bíblia vai dizer. Sucedeu que quando o Senhor estava... 1 Reis, desculpa. Lá em 2 Reis também fala. Da morte. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha o que diz. Aproximando-se os dias da morte de Davi. Davi iria morrer. Ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te. Esforça-te e ser homem. O que Davi estava dizendo? Eu vou morrer. Os que foram antes de mim morreram. Está chegando a hora de eu morrer. Então seja homem. Agora, irmãos, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas na hora da morte, Davi sofreu. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 1, versículo 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho, e entrando em dias, cobriam-no de roupa, porque não se aquecia. Davi sentia muito frio na sua velhice. Mas veja que antes de morrer, ele disse, o que ele disse? Eu vou morrer. Eu vou partir como os que partiram antes de mim. E ele chamou Salomão e disse, seja homem. Aí veja que a Bíblia vai dizer em Lucas, capítulo de número 12, versículo 19. O homem que edificou os celeiros, que alargou o seu celeiro, que guardou comida nos celeiros. Versículo 19 e 20. Após ele construir os celeiros, ele pensar no futuro dele e dizer, agora eu vou descansar, olha só, e direi a minha alma, tem depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe. É o que muita gente faz. Eu vou trabalhar muito, eu vou construir, eu vou fazer, e aí eu vou passar o resto dos meus dias gozando a minha vida na velhice. Aí olha o que Jesus disse,
Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? No versículo 20. Tem muita gente, meu irmão, que só pensa nessa terra, que só constrói as coisas para essa terra, que só edifica coisas pensando nessa terra, e se esquece que não é só a terra, é o espírito, a alma e o corpo, é o ser completo que tem que ser consagrado a Deus. Não é pecado ter, não é pecado possuir. O pecado, meu irmão, é quando o meu coração está agarrado nessa terra. E essa terra está me consumindo, essa terra está tirando a paz, essa terra está destruindo a minha emoção, essa terra está me tirando o sono. E eu não consigo ter equilíbrio com Deus, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu não consigo buscar, eu não consigo ter espiritualidade. Por quê? Porque eu estou apenas pensando na terra. Agora veja que a Bíblia, vamos mais. Eu gosto muito de um texto, Marcos capítulo 8, versículo 37. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 36 e 37. Pois o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Meu irmão, o que adianta eu pensar apenas na terra? O que adianta eu ter uma vida focada apenas nas coisas dessa terra? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro nessa terra e perder a minha alma? Agora a pergunta é pior. Tudo que eu conquistei, eu conseguiria resgatar minha alma? Porque Jesus está dizendo: o que daria o homem pelo resgate da sua alma? O homem pode ter títulos, pode ter dinheiro, pode ter patrimônio, pode ter carros, pode ter fazenda, pode ter tudo. Para Deus isso não vale nada. Todo o dinheiro que um homem tem não compra a salvação da sua alma. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que tem muita gente que esqueceu do Criador, que vive por viver, que constrói, que edifica, que faz, sem pensar no espírito, na espiritualidade e na alma, na sede da emoção. E aí, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. O apóstolo Paulo disse outra verdade, irmãos. E é uma verdade que muitos não querem ouvir. Mas olha a verdade que Paulo diz. Porque nada trouxemos para esse mundo. E manifesto é que nada levaremos dele. Você veio nu. E se você morrer, o bicho vai comer teu corpo. Nem a aliança, nem o relógio, nem o dente de ouro você vai levar. Você não trouxe nada e não leva nada. Você não vê num funeral um caminhão de mudança. Alguém já viu um caminhão de mudança num funeral? Você sabia que os faraós levavam seus tesouros para as catatumbas?
Porque queriam levar a riqueza, porque acreditavam que se transformariam em Deus, iriam voltar e reinar. Não leva nada. Não traz nada e não leva nada. Só que eu quero te dizer, meu irmão, eu não sei se você está preparado para o que eu vou te dizer. Eu não sei se você está preparado. Porque tem muita gente focado em coisas que no céu não valem nada. Tem muita gente possuindo coisas que no céu não valem nada. E aí o apóstolo João, no Apocalipse, olha que versículo que eu encontrei, irmão. Capítulo 14, versículo 13 do Apocalipse. Olha o que diz a palavra. Capítulo 14, versículo 13. Olha o que vai te seguir. Não é teu patrimônio, não é teus diplomas, não é as coisas que você adquiriu na terra. Olha o que vai te seguir para o céu. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morreram no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descessem dos seus trabalhos, descansassem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. As suas obras os seguem. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que as nossas obras nos acompanharão no céu. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque você pode construir, fazer, lutar, e eu não estou tirando mérito se isso está num propósito de Deus para gerar obras. Irmãos, o maior propósito da vida de um ser humano é servir o próximo. Entenda isso aqui. Se você não tem disposição de servir alguém, de ajudar alguém, de estender a mão para alguém, de ser útil na vida de alguém, você tem uma vida vazia. O maior propósito de existir é servir. E Jesus disse: o Filho do Homem veio do céu à terra não para ser servido, mas para servir. O que eu quero dizer? Se for para gerar riqueza, e essa riqueza gerar obras, o nome do Senhor será glorificado. Mas se eu possuo e eu não consigo compartilhar, se eu não gero obras com o conhecimento que eu tenho, se eu não sirvo outro com o poder aquisitivo que eu tenho, se eu não faço nada por alguém, que vida que eu estou vivendo? Tem muita gente que vive só para si, infelizmente, irmão. É o evangelho do fariseu. O culto é para nós, a palavra é para nós, a campanha é para nós e nunca para o próximo. Nós estamos vivendo um evangelho humanista em que o homem é o centro do culto. E muita gente esqueceu que as obras nos seguem, as obras nos seguem.
E tem muita gente que não está fazendo nada pelo reino de Deus. Meu irmão, olha o que diz a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. É a Bíblia, eu não estou falando nada para você além da Bíblia. E se a Bíblia é suficiente na sua vida, você tem que rever o cristianismo que você está vivendo. Porque olha o que diz a Bíblia, meu irmão. Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Haverá prestação de conta. Haverá recompensa. E por que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo? Porque as nossas obras nos acompanharão no céu. É o futuro. E nós receberemos galardão, recompensa, pelo que nós fizemos pelo meio do corpo. Agora, irmãos, presta atenção. No céu não existe socialismo e comunismo. Que todo mundo come igual, todo mundo pensa igual. No céu não existe isso. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a 15. Jesus é o fundamento que nós edificamos as nossas obras. Agora, olha o que diz a Bíblia. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Irmãos, veja bem, o fundamento é Cristo, e nós edificamos sobre Cristo. E veja que a Bíblia está dizendo, veja o que você está edificando sobre Cristo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, olha o que diz o verso 13. Olha o que diz o verso 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia que como pelo fogo. Você sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que tudo que nós fizemos por meio do corpo será apresentado no tribunal de Cristo, será provado por fogo. E se a obra queimar e não tiver galardão, eu vou ser salvo. Mas eu não vou ter recompensa. Mas se permanecer, a Bíblia diz no verso 14, receberá galardão. Irmãos, desde um copo d'água que você dá para alguém em prol do reino de Deus, Deus te dará galardão. Agora veja que há um memorial diante de Deus. Há um registro na eternidade de tudo que nós fazemos por meio do nosso corpo. E é muito bom você entender, 2 Coríntios 5,10, que vai aparecer no tribunal de Cristo o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Eu não perderei a minha salvação. Veja que a obra vai ser queimada, quer dizer, tem coisas que não valem nada, que vai ser destruída pelo fogo. Mas o que permanecer, eu serei recompensado.
Agora eu pergunto, e seja sincero com você mesmo, o que há de registro no céu sobre as tuas obras? Será que existe registro no céu do que você está fazendo pelo teu corpo em prol do reino de Deus? Ou simplesmente você vive enclausurado dentro de um templo, achando que só isso basta? Ou você acha que você deve pensar somente na tua vida terrena? E uma das coisas que mais os homens fogem é da morte. Mas mesmo que você viva 100 anos, uma hora a morte vai bater na tua porta. Se Jesus não voltar, e o que você fez da tua vida? Quais os registros que existem no céu do que você fez em prol do reino de Deus? Porque, infelizmente, irmãos, a máxima do reino é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas essa geração só busca as demais coisas. Só pensa nas demais coisas. E o reino de Deus está em último lugar. O reino de Deus não tem mais prioridade. O reino de Deus não tem mais espaço. O reino de Deus não tem mais habitação. Se der, eu faço. Se der, eu vou. Se Deus me abençoar, eu oferto. E se esquece que Deus tem abençoado e feito. Irmão, é muito sério. É muito sério. Porque tem muita gente vivendo uma vida sem propósito. É muito triste você ver pessoas que carregam o nome de Cristo e não têm obras. E, querido, Tiago, eles queriam tirar Tiago da Bíblia, sabe por quê? Porque Tiago foi muito claro. A fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras é morta. A manifestação da fé é o meu agir pela fé e produzir obras em prol do reino de Deus. E as pessoas carregam o nome de vivo, carregam o nome de uma denominação evangélica, carrega a carteirinha de membro da igreja evangélica, mas não tem obra. Entra ano e sai ano e não ganha uma alma para Jesus. Entra ano e sai ano e não tem um testemunho novo para contar. Entra ano e sai ano e não ora por um enfermo. Entra ano e sai ano e não estende a mão ao necessitado. Entra ano e sai ano e tem oportunidades de fazer. Tem oportunidades de semear. Tem oportunidade de semear, mas não faz.
Amanhã eu faço. Quando der, eu faço. Se eu estiver bem, eu faço. Querido, talvez você diga, pastor, qual é o propósito dessa mensagem? Pense no teu futuro. Esse é o propósito para mim orar para você. Mas não pense no teu futuro somente aqui na terra. Pense como será o teu futuro depois da tua morte. Depois da tua morte. Irmãos, amanhã eu vou continuar essa mensagem. Porque tem muita gente vivendo uma vida sem qualidade, porque estão carregados. Veja que Eclesiastes, Salomão disse. Amanhã eu vou continuar a pregação. Olha o que ele disse no versículo 10 do capítulo 11. Afasta-se, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal. Afasta a ira do coração e remove da tua carne o mal. Expurga o mal da tua carne. Afasta o mal da tua carne. Então, amanhã eu vou falar da saúde. E pegando aqui a continuidade do versículo 12. Porque capítulo 12, do capítulo 12, lembra-te do teu Criador antes que venham os dias maus. E você diga, eu não tenho mais contentamento. Eu não tenho mais alegria. Eu não tenho mais prazer na vida. Meu irmão, guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, pela sua alma, pela sua família. E amanhã nós vamos continuar essa pregação. Agora, irmãos, eu quero perguntar aqui se tem alguém para Jesus. Se tem alguém aqui que gostaria de reconciliar ou se entregar a Jesus. Eu vou esperar 2 minutos e vou orar. Tem alguém para Cristo? É só você colocar aí, eu quero. E nós vamos orar pela sua vida agora. Tem alguém para Jesus? A oportunidade está aberta para você. Glória a Jesus. É só você dizer, eu quero. E nós vamos orar pela sua vida. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Agora, 2 minutos e nós vamos estar orando. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando hoje. Você é precioso demais, preciosa demais para estar alimentando porcos no mundo. Olha só, a irmã Micaele está dizendo, eu quero. Só pela alma da irmã Micaele já valeu a pena. Glória a Deus. Deus abençoe o Daí Nascimento. Glória a Jesus. Tem mais alguém para Cristo nessa noite? Eu quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua alma. Amém. Só Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém para Cristo? Eu quero orar por você agora.
Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos estar orando, irmãos. Glória a Jesus. A irmã Marcilene Vieira está dizendo, eu quero. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos orar, irmãos. Feche seus olhos, Senhor, eu quero apresentar essas almas diante da tua presença. Perdoa seus pecados e escreve o nome delas no livro da vida. E que elas sejam libertas, Senhor, do mundo. E sejam transformadas pelo Espírito Santo. Senhor, eu te peço sobre a tua igreja, o teu povo, que ouviu a tua palavra. Meu Deus, nossas obras nos acompanham. Vai chegar o dia da prestação de contas, Senhor. Que nós iremos, Senhor, passar pelo tribunal de Cristo e tudo que nós fizermos por meio do corpo será manifesto. Meu Deus, nos afasta do comodismo, da frieza, do mundanismo, nos afasta da carnalidade e revela o teu poder em nós, Senhor, e opera em nossas vidas. Que o teu reino seja prioridade, que o teu reino venha se manifestar com poder e que a tua glória seja derramada, Senhor, sobre as nossas vidas. Nos desperta, Pai. Nos desperta, Senhor, a fazer mais pelo teu reino e pela tua obra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amanhã tem culto no Zoom, às 20 horas, e amanhã vai ser a ceia do Senhor no Zoom. Os irmãos que queiram participar do culto do Zoom, entrem em contato conosco, em nome de Jesus. E amanhã à noite nós vamos continuar essa pregação para a glória de Deus. E eu quero pedir a ajuda de vocês em prol do projeto Arrependas. O pastor Carlos Vieira não está aí, né? Amanhã, a hora que o pastor Carlos Vieira estiver, nós vamos mostrar aqui um bem que foi comprado para o projeto Arrependa-se em Fortaleza, para a glória de Deus. E é para a obra de Deus. E amanhã, com o pastor Carlos Vieira aqui na live, eu vou mostrar para vocês a bênção que Deus nos deu para acelerar a evangelização lá no Ceará. E eu creio que muitas almas serão salvas através do que nós compramos para o projeto Arrependas. E eu quero que você faça parte desse projeto. Irmãos, nós assumimos lá na África 15 pastores com $30. Se você quiser adotar um pastor na África por $30, que dá quase R$160, você pode ajudar, né? Eu fiz um compromisso com eles para fazer trabalho com crianças e trabalhos ao ar livre. E eu sei que muitas vidas serão alcançadas através do projeto Arrependa-se na Angola, através desses pastores. Então, eu preciso da ajuda de vocês e tem os compromissos mensais. Tem a base do Amazonas, a base de Fortaleza, que está trabalhando muito.
muito mesmo para Jesus. Nós temos uma base no Rio de Janeiro, o pastor André, que está aí na live. Então, assim, irmãos, todas as bases recebem ajuda do projeto. De uma forma ou de outra, todo mês, elas recebem ajuda. Então, eu preciso de mais pessoas, que Deus venha revelar. Eu sempre digo para vocês, né? Pergunte ao Espírito Santo sobre esse projeto. E eu tenho certeza que ele vai falar contigo. Então, a gente assumiu compromissos, porque esse foi o objetivo de irmos na África, deixar lá o projeto Arrependa-se. Nós estamos lá na Amazonas, né? Está tendo trabalho lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Espera aí. Eu não sei se está aqui. Espera aí. Está tendo trabalho lá na igreja que a gente inaugurou. Eu tenho que mostrar, meu irmão Sérgio. O irmão Sérgio, isso daí é a missionária Sara. Deixa eu só. Foi bem lembrado. A Sara me mandou aqui, ó. O trabalho que está sendo realizado na igreja que a gente abriu lá na tribo Marubo. Ó, tá tendo trabalho com crianças e tá tendo culto. Ela me mandou esse mês agora. Olha lá, as crianças tá tendo evangelismo, trabalho. Essa é a igreja que a gente construiu lá na tribo Marubo. E esse foi a foto que ela me mandou, que eu pedi. E está sendo feito trabalho. É a primeira igreja que foi construída nessa tribo indígena. Não tinha igreja lá. Foi nós que construímos essa igreja através do projeto Arrependa-se. Então, não deixe de abençoar. Faça parte desse projeto, nos ajudando, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe. E amanhã à noite, às 21 horas, nós vamos entrar ao vivo e vamos continuar essa pregação. Deus abençoe, irmã Cláudia. Deus abençoe, irmã Cláudia é uma bênção. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe.